meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Você, assim como eu, também quer ter uma vida abundante? Viver o melhor dessa terra, comer o excelente do Senhor e ainda ter a vida eterna? Você sabe que esses eram os planos originais do nosso Senhor, o sonho original de Deus. Quando Ele criou o céu, criou a terra, criou o homem e a mulher, Ele os criou para viver eternamente, ter uma vida abundante, usufruindo de toda a criação do nosso Senhor, dominando sobre todas as coisas, sendo feliz, irmãos. Mas Adão desobedeceu a Deus. Adão pecou, e com o pecado de Adão entrou a morte, entrou o sofrimento, o mundo ficou contaminado e a humanidade também, porque todos nascemos de Adão, no pecado original, irmãos. E o Senhor olhou, e para resgatar o sonho do Senhor, irmãos, o que era necessário? Era necessário que a humanidade renascesse, irmãos. E como seria feito isso? O Senhor enviou o seu Filho, irmãos, para nascer naturalmente. O Senhor escolheu Maria, Virgem Maria. Através da vida dela, o nosso Senhor Jesus nasceu, cumpriu com o seu propósito nessa terra e foi para o sacrifício de cruz, irmãos. Derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro. Nele não havia pecado, mas ele estava levando sobre ele o meu pecado e o seu pecado também. E ele venceu a morte, irmãos. Ele ressuscitou e foi se assentar à destra do Pai. Eu quero ler para você Hebreus, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Preste atenção. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, pelo qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e foi-se assentar à destra do Pai. Irmãos, nós nascemos de Adão, o primeiro Adão. Então nós nascemos no pecado porque ele pecou. E nós temos que renascer agora, para, irmãos, vivermos o sonho original do Senhor, que é para termos uma vida, irmãos, abundante nessa terra e ainda termos a vida eterna. Então nós precisamos aceitar o sangue de Jesus, irmãos, derramado ali na cruz do Calvário. Ali foi resgatado o sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida também. O nosso Senhor Jesus é o segundo Adão e é o último, irmãos. Nós temos que renascer nele, renascer da pureza dele, irmãos, e vivermos em santidade. A palavra diz que é para deixarmos então todo embaraço e o pecado, irmãos, porque é o pecado que traz a morte, é o pecado que traz o sofrimento. Então nós deixamos. E como que nós vamos saber o que é pecado em nossa vida? É tudo que está contrário à palavra do nosso Senhor. A palavra do nosso Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Nós aceitamos ao Senhor Jesus e começamos a andar agora, irmãos, de acordo com a palavra, os mandamentos do nosso Senhor. Os erros, os embaraços vão ficando evidentes. Nós vamos deixando tudo isso de lado para vivermos, sim, o excelente do Senhor. O sangue de Jesus em mim e em você, nos nossos olhos, irmãos, para a gente não colocar os nossos olhos em qualquer coisa, na nossa boca, para não ficarmos pecando com as nossas palavras, nos nossos ouvidos, para não deixar o mal entrar por aqui, no nosso coração, irmãos, porque nós estamos vivendo em um mundo contaminado. Renascemos da pureza do nosso Senhor Jesus e não podemos mais, irmãos, nos contaminar com o pecado. E quando o mal vem, porque ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele encontra o sangue de Jesus em nós, irmãos, nós fora do pecado. E a palavra do Senhor diz que ele vem por um caminho, mas ele tem que fugir por 7. Mas observe
que é com paciência, irmãos, é com fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus, é olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que já não está mais aqui entre nós, ele está assentado à destra do Pai. E tudo o que eu preciso, tudo que você precisa, estão nos lugares celestiais nele. Então nós observamos a nossa vida, examinamos a nós mesmos para participarmos desse sangue de maneira correta, irmãos, porque o Senhor diz que todos os que participam indignamente participam para a sua própria condenação. Então nós nos examinamos através da luz das Escrituras Sagradas, irmãos. Nós vamos deixando todo o pecado de lado para viver a vida abundante que o Senhor conquistou para mim e para você. Ele disse que veio para desfazer com as obras de Satanás, irmãos, para que tenhamos uma vida e uma vida abundante nesse mundo e ainda tenhamos a vida eterna. Você compreendeu? Nascemos todos do pecado de Adão, mas renascemos na pureza de Cristo Jesus para viver o sonho original do Pai na minha vida e na sua também. Eu quero orar essa palavra com você e que preciso da sua concordância para que o Senhor opere isso em mim e em você também. Fecha os teus olhos junto comigo. Bondoso Deus, amado e querido Pai, que amor é esse, Pai? Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela vida do teu unigênito Filho, que se sacrificou por nós, nos resgatou, Senhor. Nós agora renascemos no Senhor e queremos viver longe do pecado, longe de todo o embaraço. Em o nome de Cristo Jesus, nos mostre se temos errado, Senhor. Nos ajude a termos paciência. Em o nome de Cristo Jesus, nesse mundo contaminado, o inimigo anda ao nosso derredor, mas ele não vai poder permanecer nas nossas vidas, não vai poder, Senhor, continuar com os seus planos, porque ele vai ver o sangue do Senhor em nós, e ele vem por um caminho, mas ele vai ter que fugir por 7. Nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda, Pai. Em o nome de Cristo Jesus, nós te recebemos na nossa vida dentro do nosso coração, Senhor. Renascemos no Senhor para viver aquilo que o Senhor reconquistou para nós, ali na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, Pai. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, que possamos a partir desse momento viver em santidade diante do Senhor, Pai. O Senhor diz assim: santifica-te hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Crendo verdadeiramente nisso, Senhor, eu te agradeço por mim e por toda a minha casa também, em o nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Viva o excelente, viva o melhor e ainda viva a vida eterna, renascendo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?